Olá, você está no canal Sagrado Feminino Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Os recadinhos, gente, é o de sempre. É só você adaptar o seu gênero e o da pessoa. E lembrar que os vídeos valem para o momento que eles aparecem aí para você, não tem um prazo de validade, tá bom? Pega o que é para você, o que não é, deixa passar, que é para o coleguinha que está assistindo ou vai chegar aqui para assistir, tá? Porque é uma leitura coletiva. Não tente forçar, aquilo que não tá batendo, deixa passar, que é para outra pessoa. Peço que, se você puder aí, compartilhar os vídeos do canal, para aumentar as visualizações. Para ajudar no engajamento, você pode deixar um like, um comentário, nem que seja de figurinha, hypar os vídeos, até 3 vezes por semana é gratuito. Agradeço quem já entra fazendo isso. Né? Pode aí se tornar inscrito do canal, que é gratuito também. Você pode se tornar membro. Quer uma consulta particular, manda um e-mail para mim, tá? Que lá eu passo o WhatsApp para você. Lembrando que aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade, então, diariamente os mentores aí, Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa, tá trazendo aqui as mensagens, não é só uma abertura de oráculo. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé e acredita, trazer as mensagens aqui, abrir o seu entendimento para você entender direitinho, não entender errado o que é dito aqui, tá? Você pode contribuir com o canal também no coraçãozinho, valeu demais. Quantas vezes quiser, com o valor que quiser. O e-mail para pedir consulta também é uma chave Pix. Pode se tornar membro. E que Deus abençoe e multiplique aí todos que já ajudaram e vão ajudar o canal em algum momento, de alguma forma. Lembrando que temos oração também todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Não pode orar com a gente, deixa o seu pedido de oração que a gente ora por você. Os recadinhos foram todos dados. Hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui com números. Trouxe os dadinhos. Vamos ver com quem e sobre o que a espiritualidade quer falar. Mentaliza você ou mentaliza alguém. Vamos ver que tipo de assunto. Por onde o senhor quer começar? Ok, vamos começar aqui então com uma influência aqui da astrologia. Mentaliza você ou mentaliza alguém? Quantas o senhor quer? Acho que eu dei todos os recados, né, Frei Rogério? Acho que não faltou nenhum. Vamos ver uma energia aqui, planetária, ou dos signos. Ah, de novo. Energia de leão, tá? Signo de leão já aqui na mesa. Aqui tem pessoas altamente magnéticas, né? Magnéticas sexualmente. São pessoas provavelmente aqui, que no lado luz são pessoas muito luminosas, né? Pessoas que chamam a atenção de quer que vão. Aqui, a casa 5 é a casa de leão, né? É a casa dos prazeres, da criatividade, da inteligência, dos talentos. Aqui tem pessoas buscando soluções, né? Querendo uma vitória. Tem pessoas aqui querendo expandir coisas ou querendo proteção, precisando de proteção. Aqui também tem pessoas muito versáteis, mas tem pessoas querendo algum tipo de mudança, se encorajando para algum tipo de mudança, seja no financeiro. Tem pessoas aqui também que no lado sombra são muito orgulhosas, muito vaidosas, acabam parecendo pessoas supérfluas, porque gostam de ostentar, precisam da validação externa, né? Precisam jogar charme para todo mundo, usam esse magnetismo pessoal, essa luz, esse brilho de uma forma distorcida. Precisa aprender a trabalhar isso. Aqui tem uma energia de força, de luz, de clareza. Eu sinto muito uma energia aqui também de verdade, tá? Pessoas querendo verdade, que a verdade apareça, ou pessoas que precisam aprender a ser de verdade, tirar essas máscaras, deixar essa questão da futilidade. A casa 5, eu brinco que é a casa do orgasmo, a casa do prazer. Tem pessoas aqui que para prosperar na vida, na carreira, ter uma abundância, precisa canalizar a energia sexual para esse tipo de coisa, a criatividade. Precisa aprender a equilibrar. Tem uma energia muito forte aqui também
de sucesso, pessoas querendo sucesso, seja no amoroso, seja no financeiro. Tem pessoas aqui que têm uma saúde forte, mas precisa cuidar essas questões do ego, tá? Porque eu sinto muito uma energia de pessoas com ego meio adoecido aqui, tá? Que precisa ser trabalhado. Pode ser você ou a pessoa que você trouxe para a mesa, mas tem uma questão de revelação de verdade, ser sincero com os outros ou consigo mesmo. Tem essa energia aqui. Você pode mentalizar aí uma pergunta de sim ou não, para ver no dadinho menor aqui se a resposta é sim ou não. Obviamente, né, não vai ser para todo mundo, né, gente? Porque é uma leitura coletiva. E também não é uma sentença o que sai aqui, né? As energias podem mudar. Ó, você fez uma pergunta de sim ou não aí. A resposta é não. Tá? Pelo menos no dia de hoje, a resposta do que você tá buscando aí é não. Ó, aqui sai a casa 5 de novo, ó. Peixes e Saturno. Aqui tem pessoas que precisam focar na responsabilidade, tá? Tem gente que quer alcançar metas na profissão, na carreira, né? Mas acaba gastando dinheiro com supérfluo ou acaba se perdendo aqui por não ter uma organização, uma responsabilidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem situações de pessoas que vivem prometendo que vão guardar um dinheiro para fazer um curso, investir numa carreira, num curso, num estudo e gasta com coisas supérfluas, vai para balada, gasta com outras coisas, gasta com lanche, é só um exemplo, tá? A pessoa não sustenta essa coisa da responsabilidade. Ou tem gente aqui que carrega a responsabilidade de todo mundo, gasta com todo mundo e não tem como investir em si, na sua carreira, no seu estudo, nas suas coisas. Cuida de todo mundo com responsabilidade, mas não sobra um dinheiro para comprar um esmalte para fazer uma unha, ir no salão ajeitar o cabelo. Porque acabam sendo pessoas que se sacrificam em prol dos outros. Porque sai peixes aqui. Então tem pessoas que estão usando a bondade de uma forma burra. Tá? Porque você aprender a dizer não e colocar limites não é você ser uma pessoa ruim. É uma questão até de autopreservação em alguns casos. Então tem gente carregando responsabilidades demais e deixando os prazeres, a autoestima, as suas coisas, tudo de lado, e tem gente que está extrapolando, não consegue focar em juntar o dinheiro, guardar um dinheiro, acaba dispersando, gastando em outras coisas, tá? Por exemplo, é aquela pessoa que quer juntar para investir numa coisa da carreira, do estudo, eu quero juntar para uma viagem tal para eu descansar, e aí acaba gastando com outras coisas, acaba fazendo outra coisa com dinheiro, esbanjando, ostentando, não tendo muito controle nem muita responsabilidade disso. O que é muito ruim, tá? Precisa ter um equilíbrio. O que eu vejo muito aqui é uma questão de equilíbrio. Também tem uma questão, porque aqui é muita criatividade, ó. Aqui sai Leão e aqui sai Saturno. Tem pessoas muito criativas, mas que não estão canalizando essa criatividade para a coisa certa. Por exemplo, tem gente aqui que é criativo que poderia estar ganhando dinheiro com isso e não tá. Ou porque não tem coragem para fazer, ou porque não tem incentivo dos outros, né? E aí não faz, ou porque é uma pessoa que fica esperando que os outros achem solução, ou que os outros autorizem, né? Dê permissão. Por exemplo, para uma mudança de carreira. Eu quero fazer algo que eu não vou ganhar tão bem, mas vai me fazer trazer a plenitude pessoal daquilo que eu gosto de fazer. Aí os outros dizem não faça porque não é carreira que preste, né? Você vai querer ser cantor, vai querer ser músico, isso não dá dinheiro. Aí você deixa de lado os seus sonhos para seguir o que as pessoas querem porque você não é livre e você não tem coragem de fazer. Aqui tem pessoas também que ficam só olhando para o passado, contemplando o futuro, e não vivem o presente, ou então vivem só lembrando de mágoas, de dores, ou ficam tentando buscar de forma superficial nos prazeres da carne, das alegrias passageiras, porque não é a verdadeira felicidade, são alegrias rápidas, e a pessoa foca nisso para tentar fugir de alguma dor, alguma mágoa, algum trauma. Aqui tem uma energia muito forte de abundância, tem gente que traz a energia da abundância, mas não está sabendo direcionar, tá? Aqui tem uma delimitação para alguns casos, para concretizar coisas. Porque tem alguns que sonham muito, 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 mas não põe na prática.
acabam não tendo disciplina e responsabilidade, não focam no que precisa focar. Tem gente aqui muito cabeça no mundo da lua, tá? Ou pessoas muito sensíveis, muito românticas, que são muito fáceis de serem manipuladas pelos outros ou deixam de fazer o que querem fazer porque os outros estão falando. Tem muita essa energia aqui. Tem pessoas aqui também que acabam não tendo nada duradouro por causa disso, seja no trabalho, seja no dinheiro, seja nos relacionamentos afetivos, acabam sendo volúveis ou sempre superficial, tá? Ou não consegue nunca estabilizar nada. Aqui também precisa de uma dissolução, tá? Principalmente dissolver mágoas, dores, dissolver essa coisa de aprender a usar o poder pessoal para dizer não, para impor limites, que tem gente que não tem. E muita gente aqui que acabou sendo Maria vai com as outras, ou influenciado pelos outros, ou não tem coragem de ser quem é, ou querer assumir o que quer fazer, porque o que a família vai pensar, o que os outros vão dizer, né? Disseram para mim que eu tenho que seguir essa carreira porque dá dinheiro, aquilo que eu gostaria de fazer eu acabo não fazendo, eu não realizo o sonho que eu quero. E alguns é falta de planejamento, de responsabilidade e de disciplina. Tem uns com a cabecinha muito no mundo da lua aqui, tá? Tem um poder de geração muito grande. E para alguns vem uma renovação aqui, tá? É a oportunidade de um início ou reinício com uma renovação. Um novo plantio. Ó, a nova fase aqui, ó. Tem gente que precisa mesmo aí, tem uma mentalidade, sabe, que precisa amadurecer. Deixar de ser moleque e virar homem, deixar de ser moleca virar mulher, porque aqui tem um início de uma nova fase, mas é preciso deixar dores do passado, ideias do passado, apegos do passado, para vivenciar isso, e tem gente que não faz. Aqui também tem pessoas com vocação, ó, isso é um 11 aqui, tá? São pessoas que nascem com algumas coisas kármicas, tá aqui, ó, 11 Saturno, para acabar desenvolvendo, aprendendo de coisas kármicas que trazem, mas são pessoas com missão. Você veio para a Terra com missão, você não veio aí passar a vida a passeio para comer, dormir, procriar, fazer farra e se divertir, não. Você veio com um propósito de vida, uma vocação, e tem gente que não encontrou ainda esse propósito de vida, essa vocação. Tá? Aqui tem pessoas muito intuitivas, mas, de novo, muito idealistas, que só idealizam, mas não põem em prática. Tá faltando pragmatismo para alguns, equilíbrio para outros. Tem pessoas que nascem aqui com dons de clarividência, é o 11. Dons espirituais. São pessoas que alguns são muito idealistas, mas acabam não fazendo nada com isso. Você veio com coisas altruístas, objetivos maiores, ó, o 2 aqui, ó. O pacificador, né? Aquele que pensa no próximo, e tem alguns que é o contrário, estão usando essa energia só para fazer pelos outros e não faz para si. Cuida de todo mundo, é responsável por tudo, até pelas coisas emocional dos outros, e não vive a sua vida, não progride, não avança, não prospera, não consegue ter felicidade, só alguns momentos superficiais de alegria, carregando muita responsabilidade. Tá? Tem gente muito apegada em mágoa. Tá? No lado sombra aqui do 11, as pessoas não assumem esse salto de fé, essa coisa da vocação. Tá? São forçados a assumir, não querem assumir os riscos daquilo que vieram fazer na Terra e acabam fazendo o que os outros querem que façam, o que acha mais adequado, politicamente correto. E tem alguns que a consciência está despertando. Eu não vim para a Terra ou só para me divertir a passeio e coisa e tal. Eu vim para evoluir, para progredir como espírito, moral e espiritualmente. Mas eu também não vim só para pagar boleto. Eu vim para ser feliz. Não só para me sacrificar por todo mundo. Aqui também tem pessoas que têm um papel social para desempenhar e vieram com essa missão. Sabe, até de liderança, de liderar alguma coisa, seja na sociedade, seja moralmente, espiritualmente, você veio liderar algumas coisas. Aqui também tem pessoas que enxergam longe, né? A malícia dos outros e a maldade dos outros, mas tem alguns que estão no lado sombra aqui.
E aí são facilmente manipulados e enganados justamente por excesso de empatia e não enxergar isso nos outros. Tem alguns aqui também que o problema é achar que é o exército de um homem só, né? Eu resolvo tudo, eu carrego tudo, todo mundo nas costas, eu dou conta de tudo, né? E aí acaba sendo a pessoa sobrecarregada que não tem nenhum momento de felicidade na vida. É aquela pessoa que eu disse, carrega todo mundo, só paga boleto, né? Não vive para si, vive para os outros, bota uma persona de eu sou o salvador de todo mundo, né? Quando tira essa máscara, quem você é de verdade? Quando você tira essa máscara do eu cuido de todo mundo, eu faço por todo mundo, eu sou responsável por todo mundo, quem é você? Do que você realmente gosta? Qual a sua verdadeira vocação sem essa persona? Tem pessoas assim, que acabam não se conhecendo, não sabendo quem são, não sabendo o que querem. Tem pessoas aqui que tem uma paciência de Jota na hora aí de rodar a baiana, né? De parar aí, de deixar as pessoas fazerem o que querem com você, porque você veio com brilho próprio. E tem gente aqui que está se deixando iluminar pelos outros, sendo que os outros querem que você seja. E acaba não fazendo o que você quer fazer, o que você veio fazer de missão na Terra. Aqui tem pessoas que acabam, né, para não brigar, eu sou pacifista, eu sou diplomata, eu tô sempre pensando na parceria. Inclusive tem pessoas aqui que não fixam em parceria nenhuma, por causa dessa coisa da vaidade, do ego, da superficialidade. Eu pego, mas não me apego, precisa da validação do sexo oposto, mas também tem o oposto aqui. Aqueles que acham que a vida é só relacionamento. É casar ou ter um relacionamento. Se eu não tenho relacionamento, eu não sou feliz. Eu não consigo ter felicidade na minha vida pessoal, na minha carreira, nos meus gostos, nos meus hobbies. Eu preciso ter alguém do lado. Né? Eu só sou feliz se eu estiver numa relação com alguém. Tem que parar com isso, tá? No caixão só vai um, você não vai descer lá na cova grudado com alguém. Então aprenda a ser feliz sozinho. A sua felicidade não tem que depender de nada nem de ninguém externo. Você tem que se amar e gostar da sua própria companhia. Tem gente aqui que só é feliz se estiver acompanhado, ou socialmente, da família, das amizades, ou com perna de calça, um rabo de saia. Não é assim. Você não nasceu grudado com ninguém, você não é dependente de relacionamento. O relacionamento é uma consequência do ser humano que é sociável. De novo, muita paciência, solidariedade, servir. Tem gente aqui que faz tudo pelos outros e não faz por si. Tem outros aqui que, para se adaptar, acabam se anulando. Tá? E não é correto. Você tem que ser quem você é. Você tem que ser livre para fazer o que você gosta, o que você quer. Aqui, ó, tem o útero cósmico, todas as possibilidades sendo geradas. Tem 2 zeros aqui. Aqui também tem pessoas que precisam aprender a falar mais de sentimento, tá? E de novo, aqui, ó, o número 11 é a carta da força, tá? De novo, leão aqui na mesa. Tem pessoas que precisam aprender a dominar instintos aqui, tá? Os mais básicos. Raiva, ciúmes, a parte sexual, tá? Precisa controlar esses instintos mais básicos, ego, orgulho, vaidade. Tem outros aqui que precisam parar de reprimir sentimentos, tem que aprender a falar, verbalizar. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, né? Dizer não, botar limites. Tem gente aqui que não tem coragem, tá faltando coragem para alguma coisa na vida. Tem gente aqui reprimindo sentimentos para não desagradar os outros, e tem gente que precisa aprender a controlar aí, né? Os instintos mais básicos, não controla, quer dominar os outros, mas não controla a si mesmo. Ó, aqui, o número 1, de novo, ó, tem duas polaridades de pessoa. Tem gente muito egoísta que só pensa em si, tem aqueles que esquecem de si. De novo, liderança, tá? Tem gente aqui que nasceu para ser líder, para servir aí como um farol, uma luz para os outros, e não está sendo, seja no trabalho, na sociedade, na vizinhança, no condomínio, na parte social, moral, espiritual, o que for. Tem gente aqui que nasceu para ensinar coisas, para ser alguém que ensina, tá? Alguém que lidera. Aqui também tem
Tem 2 vezes o número da Imperatriz, que só não tem dinheiro, gente, porque não tem essa coisa da disciplina, ou não tá sabendo focar, tá? Não tá sabendo lidar com o fluxo do dinheiro, porque você nasceu para ter abundância, você nasceu para ter uma condição boa. Se você não tá tendo, é porque não tem equilíbrio de alguma coisa, você não tá sabendo usar essa energia do fluir do dinheiro, você não tá sabendo manipular isso. Aqui tem pessoas, de novo, ó, que gostam muito de ostentar, de luxo. Aí gastam mais do que pode, né? Gasta mais do que ganha. Acabam sendo pessoas superficiais. Tem muita pessoa coquete, como diz o Frei Rogério aqui, paqueradora, né? Não consegue se validar, uma autorregulação na validação interna, precisa disso nos outros. Aqui tem também pessoas dadas à comunicação. Nasceram para comunicar, para usar a expressão verbal e não estão fazendo isso. E aquilo que você não fala te destrói, aquilo que você não fala te adoece, aquilo que você aceita. Aqui tem pessoas que recebem inspiração da espiritualidade, que vieram para ser inspiração para os outros e não estão sendo. Tem pessoas aqui também que estão precisando de motivação, né? A motivação está em baixa, toda essa energia aqui está sendo desperdiçada em outra área, na farra, na gandaia, no superficial, na vaidade, em coisas que está concentrando errado essa energia, que deveria concentrar aqui nisso, para ter motivação, para chegar onde quer. Tem muito essa energia, eu sinto muito uma energia de gente desperdiçando essa energia pessoal, desperdiçando esse poder de liderança. Tem gente aqui também, Frei Rogério está dizendo, que quer os louros da vitória da liderança, mas não quer a responsabilidade da liderança. Então são pessoas que querem ganhar mais, querem ser reconhecidas, mas elas não querem ter que trabalhar dobrado para isso, ou elas não querem ter que ter responsabilidade de assumir cargos grandes ou de outras coisas que vai sobrecarregar. E com grandes responsabilidades aqui é que você vai para frente. Então, eu quero ganhar mais, mas eu não quero ser o líder lá do meu setor. Por quê? Porque eu não quero ter que me envolver com os problemas aí das outras pessoas de liderar ninguém, mas quer ganhar mais. Então, quer dizer, você não quer a responsabilidade, mas você quer a parte boa, que é o salário gordo, o reconhecimento de ter o título de ser líder, e tem aqueles que estão se anulando em prol dos outros, podendo chegar mais longe e não vão porque não tem permissão, porque não tem coragem, porque carregam todo mundo nas costas, porque querem ser aí o sacrificado, o mártir que cuida de todos, de todo mundo. Tá? Tem gente aqui que a saúde é boa, mas se continuar nesse pé vai acabar adoecendo fisicamente, emocionalmente. Tem uma abertura de caminho muito grande aqui, ó. Tá? Também tem pessoas aqui que é como eu disse, não tá conseguindo prosperar, avançar, coisa da abundância, dinheiro, prosperidade, porque você não tá sabendo lidar com o fluxo do dinheiro, tá? Eu vou dar uma dica bem básica aqui para vocês. O dinheiro, ele precisa de movimento, tá? Quanto mais apego você tem, quanto mais você vibra na escassez, mas se eu gastar tal coisa aqui vai faltar no fim do mês. Quanto mais você fica contando e recontando moeda, quanto mais você fica olhando, fazendo cálculo, gastei aqui, gastei ali, uma coisa é você ter controle do que você gastou. Outra é você ficar o tempo todo olhando, preocupado que vai faltar. Isso você já está cortando o fluxo do dinheiro, tá? Porque o dinheiro, ele precisa circular, ele precisa dessa energia, do movimento. Tem gente que só quer guardar, tem gente que só quer acumular, mas não pensa em abençoar os outros com esse dinheiro. Né? Na Kabbalah tem um princípio que muita gente interpreta como caridade, mas não é caridade, é justiça do dinheiro. Tem gente que não está sabendo movimentar. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo disso, tá? Sobre esses preceitos da Kabbalah aí, para você saber lidar com o fluxo do dinheiro. Tem gente aqui que ganha dinheiro bom, mas na mesma velocidade que o dinheiro entra, ele sai. Ou então, na mesma velocidade que ele entra, acontece um problema e a pessoa acaba gastando porque um cano estourou, um gasto supérfluo que não estava previsto, ou acaba vindo alguém precisar porque ficou doente e precisa emprestado. Se vocês quiserem, falem nos comentários que eu faço aí para os membros um vídeo. Tá? É o fluxo do dinheiro aqui que não estão sabendo lidar.
Ó, tem uma roda da fortuna. Aqui tem gente que tá sempre nos altos e baixos financeiros, nos altos e baixos de relacionamento, altos e baixos da saúde. É Iod, tá? Na Kabbalah. É o número 10, o alfa e o ômega, 1 e o 0. Tá? Tem pessoas aqui que parece que estão nessa roda que dá um passo para frente e dois para trás. Uma hora tá, né, bem, tudo é cíclico, é óbvio. Mas tem pessoas que não conseguem ter uma constância, uma estabilidade aqui em nada. E é justamente ódio ao dedo de Deus, tá? A justiça divina aqui e o karma, de novo, mostrando que tem pessoas que ou não estão sabendo lidar com essa energia, com essa bênção que nasceu aqui, ou são pessoas que acabam produzindo karma e atrapalham a própria vida. É gente aí que não muda de pensamento, de conduta, de preconceito, de atitude, de ideologia, tá? Não muda essas crenças limitantes, não sai do sofrimento. Tem gente que é sempre a vítima, que tem outra coisa, tá? Você tem que aprender a parar aí de ficar lidando com essas pessoas que muitas vezes são tóxicas. E quando eu digo tóxica, não é para você julgar ninguém, mas é para você saber identificar e se afastar. Tem pessoas que são a eterna vítima. Ela vem só tirar a sua energia. Aqui tem muita gente que a pessoa vem, suga você pedindo um conselho, você dá o conselho, ela não segue. A semana que vem ela tá com a mesma problemática, tá? E a semana seguinte de novo. Para cada solução que você dá, ela apresenta um problema. Ela nunca resolve, ela só quer ficar desabafando e que você seja aí a lata de lixo emocional dela, que você seja o terreno balde onde ela joga as porcarias dos lixos emocional e da vida dela. E ela é a eterna vítima. E tem outros que é pior, é aquele tipo de pessoa que não só se faz de vítima, mas é o codependente. Ele quer sempre que você resolva os BO por ele ou por ela. Você dá a vara para ele pescar, mas ele quer que você pesque por ele. Você ensina como sair da dificuldade do problema, mas ele quer que você faça por ele, por ela. Esse tipo de pessoa causa estagnação, você não avança na vida, você não prospera em nada e você gasta a sua energia à toa. É aquele tipo de pessoa que só procura você quando ela quer algo. Ela só procura você quando é uma festa, um aniversário, num momento bom, quando você precisa, ela some. Tá? Faça um filtro de quem são essas pessoas do seu entorno e se tiver que se afastar, afaste, gente, porque isso é desperdício de energia. É a bondade burra, a bondade onde você está desperdiçando a sua energia com quem não quer melhorar, não quer progredir, não quer mudar. É aquele tipo de pessoa que faz um teste. Quando você não faz o que ela quer, você não ajuda, ela fica brava, ela faz chantagem emocional. É o tipo de pessoa que é sempre você que procura ela. É sempre você que manda mensagem para perguntar se a pessoa está bem. Se você não manda, ela nunca manda uma mensagem para perguntar se você está bem. Ela só manda quando ela precisa de algo. Tá? Então aprenda a identificar esses padrões psicológicos de pessoas tóxicas assim, não para que você julgue elas, mas para que você não perca, não gaste a sua energia aqui em vão com pessoas que é como se fosse um buraco negro, tá? Aquele tipo de pessoa também que você ajuda e ela morde a tua mão. Por quê? Porque ela é invejosa. Ela quer que você esteja sempre abaixo dela. Se você tem uma coisa melhor, ela fica com inveja, mesmo que você tenha ajudado a abrir uma porta de trabalho para ela, mesmo que você tenha dado um contato que ajude ela, mas ela não quer você melhor do que ela. Então, são padrões psicológicos de pessoas que têm padrões tóxicos que você precisa eliminar. Né? Aquela pessoa, gente, que nunca tá bem, sabe? É uma pessoa sempre baixo astral, ela drena você, ela suga você. Você tem que acordar para a vida e dizer assim, olha, fulano, essa relação não tá bacana, porque semana após semana você vem desabafar dos seus problemas. Eu já dei 100 vezes soluções para você e você não resolve nunca. Você só quer vir para me sugar e jogar em cima de mim os seus problemas. Você não quer mudar, você não quer melhorar, você não quer progredir. Tem muito essa energia aqui, tá? Aqui também tem pessoas que têm problemáticas assim nos relacionamentos afetivos. Você está sempre gastando energia apagando os incêndios que a pessoa causa. É a pessoa que dá ataque de pelanca quando você não faz o que ela quer. É a pessoa que faz chantagem emocional. É a pessoa que quer manipular, transformar o seu não num sim, empurrar seus limites dentro de relacionamento afetivo. E você acaba se conformando com esse tipo de padrão e achando que você tem que consertar a pessoa, a relação, e você gasta toda essa energia que você podia estar investindo em você, na sua carreira, no seu crescimento pessoal. Isso não é ser egoísta, gente. Isso é autopreservação.
Você tem que aprender que existe diferença entre bondade e sacrifício. E tem gente que não consegue dar um limite. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que tem aqui para vocês entenderem. É aquele tipo de pessoa que tem um parente que é extremamente metido, intrometido. A pessoa vai lá, ela mexe em todas as suas coisas, ela abre a sua correspondência, ela entra, mexe, bagunça as suas coisas, sua gaveta, você sendo adulto, não importa se é mãe, se é pai, você tem que botar um limite, dizer, olha, eu não quero mais que você abra a minha correspondência. Porque isso é uma questão de privacidade. A pessoa não, ela invade a sua privacidade, ela invade a sua vida, né? É a pessoa que ela toma todo o espaço da sua privacidade, da sua personalidade, ela quer controlar seus passos, sua vida. Ela quer dizer para você que carreira que você tem que seguir, o que você pode ou não pode fazer. É sempre fazendo uma brincadeirinha, colocando você para baixo na frente dos outros, humilhando você e fingindo que é uma brincadeirinha. Impõe limites. Olha, tio fulano, eu não gostei dessa brincadeira que o senhor fez, eu não quero que faça mais. Tem gente que não faz, e você, se aceita o desrespeito das pessoas, mesmo que seja da sua família, mesmo que seja para manter a paz, a diplomacia, você está ensinando essas pessoas como tratar você, e elas vão continuar e vão cada vez progredir mais. Tá? Então tem muito essa energia aqui que vocês precisam aprender a lidar. Aqui já saiu os signos, tá? De Leão, Capricórnio. Os que saíram mais fortes aqui, Peixes. Vamos ver mais? Podemos ver, seguir o que o senhor quer seguir agora aqui, Ferrugem. Tá, vamos ver aqui uma energia sua da pessoa, uma vibração dos 22 arcanos aqui. Aqui falou bastante de coisas que não eram afetivas. Quando tem oráculos, geralmente aparece, né? Que não é voltado só... Ó, ele pediu pra pegar essa aqui. Que não é só afetivo. Aí, o ermitão, ó. As crenças limitantes que eu falei, tá? De novo, aqui a responsabilidade é Saturno de novo. A responsabilidade, a disciplina, tá? Desapegar de coisas do passado que não servem mais. Aqui é o passado influenciando diretamente o presente. Mas esse eremita, nesse deck, tá voltado para o futuro. Tá? Significa que ele já achou a solução, ele já olhou para dentro, ele já identificou o lado sombra dele, o que ele precisa consertar, ele já está sublimando essas energias, nomeando cada coisa que ele encontrou nas sombras lá dele mesmo, para sublimar isso. Então, existem pessoas aqui que realmente tá numa fase onde tudo que era negativo, karmático, vem uma renovação. Tá? É um momento aí que você já fez a ceifa, né, do terreno para começar o novo plantio. Então vem uma nova oportunidade no trabalho, na carreira, no amor. Desde que você tenha analisado, olhado profundamente, se encontrado, passado pela noite escura da alma, entendido onde você errou nas coisas, nas relações, para você fazer diferente agora. Então vem a oportunidade de você mostrar que você aprendeu as lições para fazer diferente. Tá? Vá com prudência, né? Vá se libertando dessas coisas que ainda tem limitantes, as questões aí que você já trabalhou e ainda está finalizando aqui para alguns. Para você também aprender de novo, dificuldade de verbalizar. Saiu ali, tá? Aquilo que você não fala te adoece. E aquilo que você aceita de desrespeito das pessoas porque você se cala, você está ensinando essas pessoas como deve tratar você, com desrespeito. Tá? Que ela pode infringir os seus limites, que ela pode transformar o seu não no sim, sambar e fazer o que ela quiser. Tem gente aqui que está ganhando uma maturidade, ou tem gente que já está numa certa idade e está percebendo, né, que não dá para ser sempre do mesmo jeito, precisa mudar. Tem pessoas que estão encontrando solução, ou vão encontrar, tem pessoas que estão buscando uma prece, uma oração. Tem pessoas aqui que pararam para analisar que já perderam muito tempo na vida, ou que estão perdendo tempo com uma situação, com uma conduta, com um preconceito, com uma ideia. Tem gente aqui, por exemplo, que tá caindo a ficha, né? Eu não sou mais aquela pessoa do passado, a pessoa que eu era 10 anos atrás eu não sou mais, então por que eu fico carregando as mesmas crenças? Eu carrego uma crença machista, preconceituosa de 1800 e bolinha, mas eu tô no século 21.
Então tem pessoas que estão constatando que passaram a vida inteira talvez presa em coisas que não faziam o menor sentido, né? Em diferenças em coisas que poderiam aí ter sido trabalhadas e a sua vida seria diferente. Você não teria passado por coisas que passou, teria passado por experiências diferentes, até melhores. Tem muita gente aqui que você trouxe que vocês devem estar sem se falar. Ou porque não estão falando, a pessoa se isolou, você se isolou. Tem gente na solitude, tem gente na solidão. Tá? Se o seu ser de luz que você mentalizou está em silêncio e na solitude, ele está se preparando para romper esse silêncio e fazer alguma coisa, tá? Porque esse eremita já está virado para o futuro. Essa pessoa tem respeito e consideração por você e muita saudade. Tem alguns casos aqui que essa pessoa parece que entendeu, tá? Qual era a problemática e está disposta. Olhou para dentro, enxergou, encarou dos seus demônios, né? Nomeou cada um deles, entendeu o que tem que mudar, o que precisa trabalhar e está vindo com mais maturidade. Tá? Ainda é uma pessoa que ainda está vindo com calma porque não quer errar mais, não quer fazer as coisas no impulso e se precipitar. Mas alguns essa pessoa entendeu. Tinha alguns aqui que apontavam o dedo para todo mundo. Aquela pessoa que também é um padrão que apareceu ali dos 7 padrões psicológicos. Pessoas extremamente rígidas, que cobram dos outros o que não dão, julgam demais apontando o dedo para os outros, as falhas dos outros, cheias de preconceito, cheias de ideologias, mas não segue nada daquilo, quer cobrar de todo mundo. Então, se você perceber que é uma pessoa assim, e que ela não quer mudar, ela não faz o esforço, gente, se afaste, porque é dar murro em ponta de faca, né? A pessoa vai sempre ser assim, preconceituosa, rígida, hipócrita, porque ela vai exigir dos outros o que ela não dá, o que ela não faz. E para aqueles casos que tinha uma pessoa assim que você mentalizou, essa pessoa está mudando isso, ela está entendendo, tá? E algumas está entendendo porque a responsabilidade chegou, o karma está cobrando. Começou aí a aguinha bater na bunda. Por isso que a pessoa está entendendo, né, que, nossa, eu fiz isso a vida inteira, né, querendo ter um resultado diferente, tá caindo a ficha da pessoa, tá? Quantos o senhor quer aqui, Frei Rogério? 6. 2. 3. Aqui tinha gente realmente muito orgulhosa, vaidosa, cheia de si, que tá aprendendo lições aqui de humildade, de gratidão. Tá vendo que não dá para continuar sempre fazendo as mesmas coisas aqui, que vai ter o mesmo resultado. 1, 2, 3, 4. Tem aqui, Frei Rogério. A consciência tá batendo, o despertar da consciência, a ficha tá caindo. Porque tem alguns aqui que já são burro velho, tá? Ou tá percebendo que a idade tá chegando e a pessoa não investiu nela, na carreira, não tem um relacionamento saudável, não consegue firmar com nada, com ninguém, é ela que estraga. Se ela não assumir a responsabilidade das coisas, tá vendo? Olhou pra dentro e enxergou, olhou pro abismo e o abismo olhou pra ela. E a ficha tá caindo aqui na consciência, tá? A iluminação aqui, a ficha caindo. 2. O que você diria para a pessoa diria para você. Não consigo deixar de dar ouvido aos outros. Lembra que eu falei ali? Tem gente que é extremamente influenciável aqui. Se a pessoa disser para você assim, não compre essa calça, não ficou bem em você. A pessoa ouve, mas eu gostei da calça, eu me senti bem com ela. Mas se a pessoa diz que tá ruim, que tá feia, a pessoa não compra. Tá? É a pessoa que dá ouvido para todo mundo, é o piolho que vai pela cabeça de todo mundo. É a pessoa que não consegue tomar decisões por ela mesma. Lembra que eu falei da pessoa ali, a vítima codependente? Que ela quer sempre que você resolva por ela, ou que você dê a solução, ou que você diga o que ela tem que fazer, tá aqui. Tem gente assim, dá ouvidos para todo mundo. Parente, tá? Parece que a pessoa não tem personalidade própria, não sabe quem ela é. Aqui tinha muitos que vocês trouxeram para a mesa aqui, ó. Que a problemática era ela, o que vão falar, o que vão dizer, minha reputação. Eu aprendi assim da minha família, eu aprendi assim da crença religiosa, né? Eu me criei assim machista, eu me criei assim misógino, né? Eu me criei achando que era certo ter preconceito disso ou daquilo outro, apontar o dedo para todo mundo,
né? Achar que eu não tinha que melhorar nada em mim, eu que estava certo, todo mundo estava errado, que falou de adaptação, todo mundo tem que se adaptar a mim. E tá vendo que não, e é uma pessoa aqui que é muito pela ideologia. Sabe aquela pessoa que se alguém disser pra ela que é bacana aí ser skinhead, ela vira skinhead, sem pensar muito no que ela tá fazendo. Aí amanhã ou depois vem alguém e diz que ela tem que ser evangélica, ela larga de ser skinhead, entende o que eu tô querendo dizer? Aquela pessoa que ela vai pela influência dos outros, ela não se dá o trabalho de pensar se aquilo é certo ou não, tá? Tá cheio aí dos red pill da vida assim, tá? É a pessoa que alguém lá traumatizado que tem ódio de mulher e tarará diz que é assim, então eu também já fui, eu sofri isso, eu vou pela cabeça do outro lá que nem piolho, seguir tudo que ele tá falando cegamente, ele tá certíssimo. E não se dá o trabalho nem de pensar por ela mesma. Né? Me ensinaram que é assim dentro da religiosidade, eu aprendi assim, ele não se dá o trabalho. E pior que tem gente aqui que eles são dono da verdade. Né? Ele quer dizer para você como você tem que viver. Não, olha, Jesus é o único caminho, ele quer empurrar Jesus goela abaixo para você. Mas eu sou ateu, não, ele quer empurrar. Que a verdade dele é que tá certa. Então tem pessoas aqui que estão começando a cair a ficha. Que às vezes aquilo que é bom para você, que faz sentido para você, não é para o outro. E você não tem que forçar o outro a nada, né? Você não tem que obrigar o outro a se adaptar a você, você tem que respeitar. Aqui fala de respeito. Então tem pessoas que tá caindo a ficha. Eu segui isso que nem uma besta quadrada, cegamente, nunca me deu o trabalho de pensar e agora eu tô vendo quanto tempo eu perdi com isso, que só fazia sentido para quem me ensinou. E eu segui. Qualquer tipo de ideologia, filosofia, fé. E aí a pessoa tá lá no fim da vida e diz, tá, e aí? Eu me mantive nessa rigidez, eu me mantive julgando os outros, eu me mantive fazendo tudo isso, eu ganhei o que com isso? Né? Ser fiscal da moral alheia? Né? De ser o dono da verdade? Não fiz o que eu queria fazer porque eu ouvia os outros, eu seguia cegamente o que os outros diziam. A família cobrando tal coisa. Fui brincar com fogo e acabei todo queimado, olha aí, ó. Né? Se a família é contra a pessoa assumir lá a opção sexual, então eu não posso sair do armário. Por quê? Porque a reputação, o que a família vai dizer, vão me condenar. E aí a pessoa passa a vida inteira reprimindo isso aqui, ó. Aí no fim da vida se dá conta, eu vivi a vida que os outros queriam pra mim. Né? Eu quis ser macumbeira a vida inteira, mas a minha mãe ela era evangélica. Minha mãe não permitia que eu fizesse aquilo que eu queria, que era ser macumbeiro. Aí no fim da vida eu peço, né? Estraguei minha vida toda seguindo o que a minha mãe queria pra mim. Meio que não fizesse sentido. É esse tipo de coisa que eu tô falando aqui. Eu não enfrento os problemas, eu fujo dele nos vícios de toda espécie, ó. E tem uns que vai pro refúgio que eu falei ali, ó. Aí se mata na beberragem, na farra, na promiscuidade, na superficialidade, em busca de adrenalina, né? Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de excesso, porque a vida acaba vazia e aí precisa de uma válvula de escape. Nem que seja de validação aí na internet e tal, por quê? Porque acaba viciado, cheio de vícios e coisas, porque não olha pra dentro e não conserta o que tem que consertar. Ó, falta de humildade total. Eu disse que tem uns que estão vendo aqui que faltou isso, ó, gratidão, humildade, né? Eu só fui rígido. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A pessoa tá constatando aqui também que tá do jeito que tá porque faltou humildade na vida. Baixa a cabeça pra vida, pro karma, pra Deus, pro destino. Fez alguma coisa pra você, não baixou a cabeça, eu que tô certo, dono da verdade. Ó, jogos e manipulação. E a pessoa ainda acha que tá certa. Agora tá começando a cair a ficha aqui, né? O que eu ganhei com isso? O que eu tô ganhando com isso? Não, eu só tô perdendo. Ou então é o eterno ciclo de repetição. Eu estrago tudo. É o rei de merda, em vez de ser o rei de Midas, né? Rei Midas botava a mão e transformava em ouro. Esse aqui, tudo que ele faz, ele transforma em merda. Ou ele joga fora ou ele estraga. Na vida, na carreira. Você me daria uma última oportunidade? Olha aí, ó. Será que teria humildade de dizer isso pra você? Penso no seu corpo e te desejo o tempo todo. E tem muitos que daí não podendo estar com você por algum motivo, que não tem coragem, não tem culhão, ou porque tem tudo isso aqui de agravante, aí tenta uma válvula de escape, né? De boca em boca com outra pessoa, num vício, num excesso, numa compulsão, na rede social, sei lá no que se preenche. Comendo que nem doido,
né? Se matando na academia para ter o corpo perfeito. Por quê? Não é uma coisa saudável que a pessoa está fazendo, é um refúgio. É para suprir um vazio e que não vai suprir nunca. Então tem alguns aqui metendo o pé na jaca nos prazeres aí, né? Vamos ver então aqui mais um pouquinho. O que essa pessoa espera de você aí? O que ele ou ela espera? O que ele ou ela espera de você? 3 de espadas. A pessoa sabe o tanto que te magoou, né? Aqui teve algum tipo de traição ou adultério, aqui teve rejeição, teve abandono, teve algum tipo de trairagem, traiu a parceria, traiu o amor, traiu os planos. Tá? Tem uma mágoa muito grande aqui que a pessoa causou em você e agora ele faz a vítima, ele que é o magoado, dependendo de como você tá reagindo. Olha aí, o que ele espera de você. Para alguns casos aqui, realmente essa pessoa espera que você dê uma outra oportunidade ali, tá? Que você tirasse algum obstáculo que tem por causa da mágoa. Então, por exemplo, se você tá dando indiferença, frieza, parou de falar, ou além de parar de falar, bloqueou, né? Ou ele bloqueou você também, você não foi mais atrás, não procurou mais, ele gostaria de uma nova oportunidade, essa pessoa. O que ele espera de você é que mesmo você aí com o coração ferido e que os pensamentos ficam o tempo todo lembrando você dessas mágoas, dessas dores, você não fosse tão dura, tão rígida, tão inflexível, tá? Você não colocasse aí um obstáculo tão grande, mas na verdade foi ele que colocou. Então o que ele esperaria de você aqui é que a paixão falasse mais alto e você fosse atrás, ou você abrisse uma comunicação, ou pelo menos facilitasse para ele ter uma comunicação com você. É como se essa pessoa esperasse de você mais paciência, mais compreensão do que você já teve e já deu, mais chance. Não é à toa que aqui a pessoa diz, ó, você me daria uma última oportunidade, só que a pessoa tá com medo, porque ela sabe perfeitamente o tanto que ela magoou, o tanto que ela feriu. E aqui, ó, essa carta do 8 de paus, ela fala do orgulho que precede a queda, a soberba que precede a queda. Foi isso que aconteceu. Essa pessoa ela ficou confiante demais, ou ela se achava demais aqui, ó. Que você estava garantida, que você nunca ia largar, você nunca ia mudar de atitude com ela. Então ela gostaria que urgentemente aqui você mudasse essas dores, essas mágoas, para talvez aí ficar menos rígida, menos inflexível, menos fria, menos indiferente. Ele gostaria também aqui, porque aqui fala de distância longa, tá? Cidade, estado e país. Adaptem-se à sua distância curta, mas até que você fosse atrás fisicamente, ou que você ligasse, mandasse uma comunicação, ou fosse atrás fisicamente, ou que ele pudesse aqui, se ele está numa situação ruim financeira, de ele conseguir resolver para ele ir atrás. Porque tem uma ansiedade, tem uma urgência dessa pessoa de comunicação, de ir atrás, de viajar, de fazer alguma coisa. E essa pessoa ela já pensou algumas vezes, mas ela desiste, porque aqui no 8 de paus fala da pessoa que é fogo de palha. Ele diz, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer, agora eu vou mudar, agora eu vou resolver, agora eu vou solucionar, vou atrás. Uma hora depois esmorece, perde a coragem e não faz nada. Agora eu vou mandar mensagem, esmorece e deleta. Tá? Ele gostaria muito aqui, então, da sua parte, que você facilitasse para ele ou para ela. Até mesmo que você facilitasse para que ele pudesse ir atrás, talvez, corrigir o que ele fez. Em vez de ele ir atrás, ele não quer ter que ter dificuldade. Então, por exemplo, se tem uma distância longa, tá? Cidade, estado, país, e o certo seria ele procurar se retratar, ele que desse jeito aí de juntar um dinheiro, pagar uma passagem de avião, de trem, de ônibus, sei lá o que, botar uma gasolina e ir atrás, ele gostaria que você aí que fizesse um movimento para poupar o trabalho. Mesmo ele estando na urgência, ele querendo muito. Porque também é uma pessoa muito teimosa, também é uma pessoa que foi ou é muito mandona, rígida, inflexível.
Então, essa pessoa gostaria aqui que você facilitasse, ou que você antes, se você foi atrás, você é que ia comunicar, você que foi fisicamente atrás, ele gostaria que você fizesse, tá? Para poupar o trabalho dele ou dela aí, do cidadão, da cidadã. Então, o que ele esperaria de você aqui é que você pegasse mais leve. Que você tirasse o bloqueio, caso você bloqueou, tá? Em rede social, você voltasse a falar. Que você não visse ele ou ela como inimigo, porque aqui tem umas que vê. Que você não julgasse tanto ele tão severamente. Não quer mais nada, belezura, né? Que você mudasse o seu ponto de vista. Que você não ficasse só apegada na raiva, na mágoa, na dor, sei lá no que ele causou para você de sofrimento grande aqui. Tá? Ele gostaria de mudar as regras, ele gostaria de uma certa forma, obter o equilíbrio ou até uma mediação, uma negociação, que alguém facilitasse ou você facilitasse essa comunicação, essa aproximação. Ele gostaria, no fundo, que você, mais uma vez, é que achasse a solução e fizesse, porque esse aqui ele tá mais perdido que cego em tiroteio, tá? Ele quer fazer, ele sabe o que fez errado, ele gostaria de fazer, mas ele não sabe nem como, nem por onde começar. Então, para ele, seria bom se você facilitasse nesse sentido. Ele tá vendo você muito insensível. Não era para menos, né? Se ele causou um 3 de espadas em você, você tem que estar insensível mesmo. Racional total. E aqui é muito devagar, ó. As coisas estão muito devagar, muito estagnada. Para alguns, tem um obstáculo gigante que foi ele que colocou, né? Ou já tinha uma dificuldade e piorou. Aquilo que já estava ruim piorou, né? Que nem o meme. Já estava ruim, agora parece que ficou pior. Então existe, talvez, essa montanha intransponível aqui é a conduta dele, é ele não mudar, é ele não se retratar, ele não amadurecer, ou algo que ele fez de errado, que acabou sendo aí esse obstáculo praticamente intransponível. Mas essa carta também fala de determinação, de não largar o osso. Então talvez ele ainda ache aqui que com o tempo, o passar do tempo, trabalhando a favor, ele ainda consegue reverter. Então ele espera isso de você. Que a sua paixão fale mais alto, né? Que a sua coragem fale mais alto, como sempre foi, o seu empenho, a sua determinação. Que é mais nada aí o bonitão, a bonitona, né? Vergonha na cara que passou longe desse ser de luz e de cruz, né? Ele gostaria de uma manifestação, mas que fosse você a fazer. Tem gente aqui que já faz meses, ou pelo menos mais de ano, né? Mais de um ano aí, ou meses. Alguns 8 meses, alguns 3 meses, alguns mais de um ano, que estão afastados ou até sem se falar. Tem gente aqui que já faz 3 meses que não se fala, 8 meses que não se fala, um ano que não se fala, 9 meses que não se fala. Para alguns. O sentimento dessa pessoa com relação a você. Essa pessoa aqui, gente, você desperta a libido dele ou dela. Ele é apaixonado, tá? Ou então, depois do que aconteceu, tá mais apaixonado do que nunca. Porque você desperta aqui o que tem de instinto de macho, de fêmea mais primitivo. Mas é uma pessoa muito controladora, mandona, rígida. Ele quer ter o poder, ele é o senhor da verdade. É uma pessoa muito cabeçuda, teimosa, orgulhosa, vaidosa. Sentimento. Ó, o sentimento dessa pessoa, gente, aqui além de apaixonado, tá? Agora tem respeito e admiração, se antes não deu, e continua apaixonado, porque aqui eu não posso dizer que essa pessoa ama você. Mas apaixonado, apaixonada ela é. Porque essa pessoa talvez nem saiba o que é amor de fato e de verdade. O mais próximo que chegou foi do amor verdadeiro que você deu para ele ou para ela. Mas é uma pessoa que ele é muito das paixões. O verdadeiro amor, essa pessoa não tem muita noção, não. Então ele é apaixonado e, de novo, se acha muito. E o sentimento, gente, aqui na cruz, é de alguém que não se perdoa por algo que fez ou disse para você, tá? Ou não se perdoa de não ter dito a coisa certa no momento certo, ou não se perdoa de não ter removido o obstáculo ou de ter colocado esse obstáculo praticamente intransponível, tá? É uma pessoa que se arrepende de não ter tido vitória ou continuidade que levasse a vitória com você. Porque ele sabe aqui o tanto que ele fez você sofrer, ó, relacionamento sofrido. Então, o que ele sente? Culpa, arrependimento.
tá? E é uma pessoa que não se perdoa aí de talvez ter estragado tudo, ter perdido você, de muitas vezes ele ter preferido carregar a responsabilidade de todo mundo, né? Ah, eu tenho que cuidar da minha mãe doente, eu tenho um casamento que eu não posso largar, eu tenho um filho doente, eu tenho minhas responsabilidades, não posso largar tudo para ficar com você. E agora se arrepende. Ah, não posso largar minha aparência, minha reputação, eu tenho que manter. Não posso mudar, né? E eu sou o sacrificado, eu sou a vítima. Dava justificativa do porquê que não podia, porquê que não mudou, porquê que não fez, e agora tudo se arrepende. Tá reconhecendo um monte de coisa aqui que fez e o seu valor. E para alguns tarde demais, porque foi um romance sofrido. Para alguns foi uma pessoa rebelde, tá? Ele se acha uma pessoa muito aqui que gosta de aparecer, de mostrar status, aparência. Se valida muito assim, e ele é sempre o coitadinho, ele é sempre o martirizado, o crucificado. Aí ele carrega o peso de todo mundo e não vive a vida que ele quer viver e depois ele reclama. E para alguns teve isso, tá? Ele renunciou, ou ele deixou o que tinha para viver com você, ou por teimosia, ou por ego, ou por influência dos outros, ou porque ele é a vítima, coitadinho, sobrecarregado, né? Que ele tem essa ou aquela responsabilidade que não pode largar. Desculpas e justificativas, né? Porque ele tem um infortúnio, porque ele tá doente, porque tá longe, porque a distância é grande. É o tipo de pessoa que eu falei ali. Para cada solução que você dá, ele arranja um problema. Ele não quer resolver, ele só quer justificar por que ele não faz, por que ele não muda, né? Ele quer ser sempre aí a pessoa codependente onde você faz por ele. Tem muita gente assim. Então aqui, gente, se a pessoa não honrou o que ele tinha com você, ou não honrou o que tem no meio das pernas. E a consequência aqui para alguns é justamente esse distanciamento, esse bloqueio emocional, não estar se falando, ou ter terminado, ou não ter dado sequência num relacionamento, não largou o que precisava largar para viver alguma coisa com você. E esse aqui tá cansado, tá? Aparência de cansado, esgotamento. E o sentimento dele, gente, é de arrependimento, de culpa com relação a você. E ele sabe aqui que ele julgou você errado, ou julgou você pela cabeça dos outros, ou julgou você pelas pessoas do passado que fizeram mal para ele, comparando, né? Ou ele julgou você com essa rigidez que ele é o senhor da verdade, ele sabe tudo, ele que tá certo de tudo, né? O preconceito dele, as ideologias dele, esse tipo de coisa. Então, o que essa pessoa de fato vai fazer? Porque esse aqui tá mais lerdo que não sei o que, tá montado numa tartaruga. Ó, para alguns, o que ele quer fazer aqui, gente, vai demorar? Vai, tá? Mas o que ele quer fazer aqui realmente é solucionar. Só Deus sabe quando, tá? Porque tem gente aí que já deve estar esperando há um tempão. Mas ele pensa aqui, ó, no pajem gentil, no pajem educadinho, e mandar uma mensagem ou realmente aí e se declarar para você, pedir uma oportunidade, nem que ele não peça a oportunidade, mas voltar a conversar com você para ter essa oportunidade novamente, de um início ao reinício, né? Talvez pedir uma desculpa, porque esse aqui, pedir perdão é meio difícil, mas talvez ele tente aí se retratar de uma forma menos, que ele se humilhe menos, porque para ele se retratar é humilhação. Mas está começando a entender, né? Que se não tem humildade, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Então aqui é uma pessoa que ele vai querer aí vir com sentimentos sinceros oferecendo para você. Só que vem imaturo, tá? Não importa a idade que tenha, ele ou ela ainda vem imaturo, porque é um pajem de copas. Ainda vem muito medroso, meio traumatizadinho de algumas coisas. É uma pessoa muito dodói, dependendo do que fala já se dói. Ele pode dizer horrores para você, mas você falar uma coisinha desse tamanho causou um tsunami, por imaturidade. Tá? Então, para alguns aqui sim, o dodói aí vai querer se mexer, mas demora. Para a grande maioria, tá? Porque tem uns que não quer trocar o certo pelo duvidoso, ou ele não quer trocar imagem, reputação, tudo isso que eu já falei. Tá? Então tem aqui. E por que ele quer voltar? Porque você deu o amor incondicional, né? Você foi sincera no sentimento, você era a felicidade dele. E aqui, de novo, ele não quer se precipitar, ele não quer errar.
Essas cartas falam de uma pessoa que não quer se precipitar para não errar. Tá? Então ele sabe aí que não é de qualquer jeito que ele pode vir, que você tá nessa rigidez da montanha. Então não adianta ele vir de qualquer jeito aí sem pensar e falar qualquer bosta que você não compra. Se ele não vier com verdadeira sinceridade de sentimento, se entregando e entregando isso de verdade para você, você não vai aceitar. Né? Se não for recíproco, se não for de verdade, tem muitos aqui que não dão chance não. E tem uns que nem que ele venha pintado aí de ouro. Não querem. Então é isso aqui. Tem mais alguma coisa, Rogério? É isso aqui. Tem uns aqui... Deixa eu confirmar. Tem uns aqui que pode estar de luto, tá? Ou na iminência de um luto. Seja um luto do relacionamento de vocês que acabou, tá? Ou essa pessoa perdeu alguém da família, ou recentemente, pode ser que seja você que esteja espelhado, né? Mas talvez isso de perder alguém da família mexeu com ele ou com ela aí na consciência, né? A pessoa começou a rever conceitos através de um luto, de uma perda. Ou então ele começou a perder coisas materiais através do karma, do que ele está colhendo, do que plantou. Tá tendo algum tipo de perda, de luto, de alguém, de algo, que foi o que fez a pessoa começar a pensar em corrigir as cagadas. Eu disse, a água bateu na bunda aí. Tem alguns aqui que começaram a se sentir muito sozinho, ou essa coisa do luto, ou de perdas emocionais, financeiras. Ó, tá? Pode ter perdido mesmo aí algum parente, alguma sociedade, um emprego, a condição financeira que era estável. Não é para todo mundo, mas tem, tá? O sofrimento ensinando a gemer. Aqui nós temos os signos. Fora o que eu já tinha falado lá, Capricórnio, Peixes, Leão, Leão de novo, Gêmeos, Capricórnio de novo, Libra, Gêmeos e Leão de novo, Touro, Libra e Gêmeos, tá? Pelos elementos, pelos naipes, tem Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra e Aquário, tem forte Peixes, Câncer e Escorpião, e de terra tá mais forte aqui, Capricórnio e Virgem. Touro aqui não tá tão forte, tá? Aqui temos Exu, o filho de Bará, filhos de Xangô, filhos de Oxum. Temos as Santas Almas, ou Iorimá, os pretos velhos na mesa, e a junção de Omulu e Obaluaê. Xangô, já falei. Xangô tá bem forte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem Ogum. Filhos de Ogum. Temos filhos de Ogum, tá? Peixes de novo aqui. Filhos de Ogum. Temos Iemanjá. Iemanjá não tá tão forte. Temos boiadeiros. Deixa eu ver o que mais aqui. Xangô. Temos Nanã. Temos Nanã e confirma de novo Ogum e Exu. Tá? Tem mais algum que o senhor quer acrescentar aqui? O senhor quer ver Yansan? Que esse é o Xangô, esse é o chicote aqui. Filhos de Yansan. Ó, confirma filhos de Yansan e de novo, tá? As Santas Almas, os pretos velhos na mesa. Ou aqui Yoremá, né? O Mulu e o Baluaê. Tem aqui também povo cigano e povo do Oriente. Não saiu na mesa, mas ele tá dizendo que a malandragem tá aqui, tá? Tem malandros aí na mesa.
José Pilintra, Dona Maria Navalha. Tem até aqui pretos velhos de linha das águas aí de Oxum, tá? Preto velho de Oxum e de Omulu, Obaloaê, de Ogum, preto velho e preta velha de Ogum. O que mais o senhor quer ver aqui? Quer tirar mais algum? Só mais um, ele falou. Então eu vou reler esses e vou tirar mais um, que ele pediu só um. Cortar em 3. Ele pediu esse. Para complementar. Me sinto inferior a você. Então vai fazer terapia, né? Vai se tratar. Se tudo que faz de caca na vida é por esse sentimento aí, de repente mostra justamente uma mania de grandeza porque se sente inferior. Ou então realmente tem uma baixa autoestima aí, a estima lá no pé, vai se tratar, né? Você não tem que resolver os BO emocional de ninguém. Me sinto inferior a você. Eu não enfrento os problemas, eu fujo deles nos vícios de toda espécie. Fui brincar com fogo e acabei todo queimado. Teve uns que traíram aqui de adultério, né? Ou algum tipo de traição dentro da relação, porque saiu ali o 3 de espadas. Não consigo deixar de dar ouvido aos outros. Foi os amiguinhos que ficaram dizendo, né? Pra ficar com outra pessoa, os familiares. Jogos e manipulação. Isso aí deu um tiro no pé. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E para alguns jogou fora, perdeu, trocou, sei lá que porcaria que fez. Falta de humildade, tá em tempo de aprender, né? Só não tem jeito depois que já tá lá debaixo de 7 palmos do chão. Aí não tem como mudar mais nada. Você me daria uma última oportunidade? Penso no seu corpo e te desejo o tempo todo. Né? Vai tomar um banho frio que passa aí, né? Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Não saia sem se inscrever, ativar sininho, deixar um like, dar uma olhada nos achadinhos da Shopee. Meninas, eu botei bastante esmalte bacana lá, que eu andei comprando alguns para vocês. Uns esmalte bem bonito, coisas de esmaltaria barata e bem bacana, tá? Dá uma olhadinha lá, para vocês se divertirem lá nos achadinhos da Laninha Shopee. Que aquilo que eu tenho de bênção na minha vida, eu quero dividir com vocês. Então, se eu tenho oportunidade, encontrei pra mim que era bom, eu quero que vocês tenham a oportunidade de ter também na casa de vocês, pra pele de vocês, cabelo, unha, pra vocês ficarem gatas, gatos, né? Pros meninos que gostam aí também de cosméticos, um creme pra passar no rosto, um shampoo bom, uma coisa boa pro cabelo, que tem menino que é vaidoso também, quer comprar uma coisa bacana pro lar, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, dos seus familiares, tá bom? E não deixem de me contar aí nos comentários tudo, tá? Muita paz e muita luz.